Sejam bem-vindos a mais um Sixcast, primeiro Sixcast de 2024. Eu sou o João Pedro Araújo, gestor de recursos da Six Capital. A gente tem o prazer de receber o Carlos Baltazar, CEO da Six Capital. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a atuação da Six e qual é a nossa visão, primeiro, para o ano de 2023, né? Fazer uma retrospectiva do mercado macro, mas focado no mercado imobiliário, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceram nos nossos investimentos nos Estados Unidos e como que a gente está enxergando esse próximo ano, né? Quais são as perspectivas para o ano de 2024 também, tanto lá para fora quanto aqui para o Brasil. E a gente vai aproveitar aqui a presença do Balta para falar um pouquinho de estruturas, né? Eu acho que muitas vezes investidores têm curiosidade de saber qual que é a diferença do Brasil, dos Estados Unidos. Aqui a gente tem os FIIs, lá fora a gente tem os REITs, como que funciona isso, qual que é essa mecânica, benefícios, prós e contras. Então acho que vai ser um bate-papo bem legal. Aproveita para curtir aqui e deixem suas perguntas caso vocês tenham, tá bom? Antes de mais nada, Balta, queria que você fizesse uma pequena apresentação, contar um pouquinho como que você chegou, onde você chegou, qual que é a sua história no mercado imobiliário, no mercado de gestão, como que você entrou, começou a estudar a parte de Estados Unidos, que acho que pouca gente faz isso, né? E acho que muita gente até procura a gente para conversar sobre investimentos imobiliários lá fora. Então, se puder fazer essa introdução, depois a gente entra aqui nas nossas perspectivas. Muito legal. Obrigado, João. Obrigado a todos aí pelo tempo, por nos escutar aqui. Esse é um privilégio para a gente poder conversar com vocês e contar um pouquinho aqui da história da Six e do nosso trabalho aqui no nosso dia a dia, tá? Então, assim, falando da nossa história, né? A Six, ela nasceu de uma joint venture lá em 2012 entre a Mauá Capital, uma gestora tradicional de mercado, que por sua vez foi oriunda de um processo aí de uma cisão de uma sociedade entre Luiz Fernando Figueiredo, que foi diretor de política monetária do Banco Central, com Arminio Fraga, e tinha uma larga experiência no mercado macro, mercado de investimentos como um todo, então uma das primeiras gestoras do Brasil assim, com o grupo Zogby, um grupo secular aí de tradição nos mais diversos segmentos de indústrias, desde indústria têxtil, papeleira, financeira, que tinham, né, os seus dois grupos, os seus know-hows específicos, e decidiram juntar e criar uma empresa, que é a precursora da Six, para, de fato, explorar oportunidades no segmento imobiliário. Num foco originalmente de Brasil, né, e como as coisas são fluidas muitas vezes, e o mercado financeiro tem que buscar as melhores oportunidades para os investidores, a gente foi mudando essa atuação ao longo do tempo, e temos um foco muito grande em investimentos imobiliários no exterior, e enquanto a gente continua com a nossa tocada original de investimentos aqui no Brasil. Então ela começou como essa JV, eu trabalhava na Mauá, inclusive na época, então os Zogbys, né, hoje meus sócios, o Nelson, o Zogby, o Marcelo, o Renato, eles decidiram fazer essa sociedade com a Mauá, então começou com uma JV entre os dois grupos, e um grupo de executivos, do qual eu fiz parte, ajudei com algumas questões no início, então foi, curiosamente, aí a minha primeira experiência de mercado financeiro, né, foi na Mauá, então conhecendo um pouco de como funciona tudo isso, e logo, né, eu tive exposição aos mercados macro, renda fixa e ações que a empresa tinha, e adorei o real estate, né. E com isso depois tive uma saída, trabalhei em uma startup de mercado financeiro, depois fui convidado pelos Zogbys para fazer parte aqui do novo momento dessa empresa precursora, que se chamava originalmente Zogby Mauá, e a gente fez o rebranding para a Six Capital lá nos idos de 2014 e começamos a investir no mercado imobiliário americano nessa época, né? Acho que muita gente ainda não olhava para esse mercado, né? Então, assim, quando investia em moeda forte, né, em dólar, normalmente buscava investimentos líquidos tradicionais, né, investir em renda fixa, comprar bonds, etc. E a gente trouxe para o investidor brasileiro esse viés de investimento lá, com bons retornos similares ao Brasil. Inclusive, quanto mais a gente passa o tempo, a gente percebe que isso é muito próximo, né? Tem muita similaridade, acho que a gente discute isso no nosso dia a dia aqui. E a gente tem investido, né, muito tempo para crescer lá fora, então a gente chegou a adquirir aí mais de 100 prédios nesses 10 anos de atuação, né? Acho que 2024 é um marco para a história da empresa, onde a gente completou aí em 2023 10 anos de atuação nesse mercado,
com um track record bem expressivo, né, e reconhecido pelo mercado, cada vez mais players e casas específicas aqui de distribuição e gestores buscando, né, algo para a gente fazer em conjunto. Então, assim, a minha trajetória da Six acho que estão muito juntas, né, assim, olhando o mercado financeiro. Tenho uma graduação em Relações Internacionais com foco em Economia pela PUC, pós-graduação em Mercado Financeiro pela São Paulo, inclusive de lá que a gente se conhece, né, então, alguns anos atrás. E hoje a gente tem um time aqui super capacitado, especializado em real estate, nosso foco é 100% real estate, e para a gente é o que a gente gosta de fazer, né, investir recursos nesse segmento, e acho que somos aqui bem quistos, né, nesse segmento. Acho que a gente pode aqui no longo da conversa ir contando um pouco de como que a gente fez isso, e os segmentos que a gente gosta mais de atuar, né, dentro do imobiliário. Acho que faço uma brincadeira, né, que a gente conversa aqui, que a gente gosta muito de multifamily, né, que é o residencial para renda. A gente investe nesse segmento antes até de ele ser um queridinho, ou até no Brasil, olhando ele existir de uma forma institucionalizada, né? A gente fazia isso nos Estados Unidos. Que ainda tem tanto, né? Aqui no Brasil tem pouquinho, tem algumas pessoas fazendo, né? Acho que mercado incipiente ainda. A gente tem o maior portfólio de residencial para renda, por assim dizer, com o Six Share Residencial para Renda, que é um fundo de investimento em participações que a gente estruturou em 2018 para poder construir prédios, né, voltados para moradia estudantil originalmente, e que fossem locados para esse público, né? Então desenvolver, comprar o terreno, construir e aí fazer um trabalho de locação e gestão, né, desses contratos. São 1.800 contratos, né? Então tem outros vários players aí fazendo um belo trabalho, principalmente nas grandes metrópoles, mais focado em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas ainda não é uma classe de ativo consolidada, né, como é no mercado lá fora. Lá fora é um mercado de trilhões de dólares, nos Estados Unidos, por exemplo, pegando os Estados Unidos por si só. E acho que isso aqui é um pouco do parênteses que a gente faz, né? Assim, o nosso mercado aqui é um mercado pujante, tem crescido muito, mas ainda é muito pequeno, né, em números absolutos quando comparado com o mercado americano, né? Sim. Acho que a gente fez um estudo alguns anos atrás no mercado industrial, né? E aí a gente olhou o tamanho do mercado institucional de ativos industriais do Brasil. Ele era do mesmo tamanho do mercado da Flórida, né, do sul da Flórida. Então a gente falava, poxa, o Brasil inteiro com essa dimensão, né, um país de dimensão continental, um dos países mais populosos do mundo, né, com o país mais relevante da América Latina, ainda é uma fração desse mercado americano aqui, nesse segmento específico. Então quando a gente vai para o multifamily, né, é menor ainda, né, nesse aspecto. Ah, legal. Legal, João. Foi muito legal comentar um pouquinho da Six, mas acho que você podia complementar com os aspectos ESG, essa questão social, que acho que são muito importantes para a gente. E a gente tem focado, né, aqui em 2023, a gente teve várias iniciativas em produtos e também no aspecto institucional, né, que acho que vale comentar também. Se você puder fazer um resuminho aí para o pessoal desses aspectos, acho que poderia ser legal. Claro. Acho que a gente enxerga o ESG com vários pontos, né? A gente trabalha, no final de contas, com investidores, então existe um objetivo de um retorno financeiro, né? Que normalmente muita gente trata isso como principal, e muita gente enxerga o mercado financeiro como um vilão, né? Então, o cara só pensa no retorno financeiro, é impossível atrelar com o social, né? Não encaixa, né? E quando a gente olha na prática, isso não é tão verdade, né? É muito possível fazer os dois e é legal ver isso. Eu vou dar 2 exemplos aqui de produtos que a gente já fez. A gente atua aqui levantando recursos para viabilizar projetos, né? Então, muitas vezes, se a gente não atua, o projeto pode não sair, né? Pegando um projeto de loteamento ou um projeto Minha Casa Minha Vida de casas, né? Que a gente já levantou recursos para viabilizar aquele projeto. A pessoa que compra aquela casa, muitas vezes está num aluguel e vai trocar a mesma parcela do aluguel por uma parcela de uma casa, né? E antes de fazer a aquisição dessa casa por meio desse projeto, ela não tinha patrimônio nenhum. É muito comum esse caso. Ela compra uma casa de 200, 300 mil reais. Ela começa a pagar aquele aluguel, daqui 5 anos, 10 anos, ela já está pagando uma prestação muito menor, e agora ela tem um patrimônio que antes era de 200, 300 para, sei lá, 300, 400 mil reais. Então, querendo ou não, de uma forma ou de outra, ajudar a viabilizar aquele projeto
você ajuda no social a pessoa ter um patrimônio, né? Muitas vezes aquelas famílias de baixa renda, elas deixam aquilo como para o seu filho, já começa a criar. Então, eu acho que tem um impacto social muito forte que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Outra questão social também, quando a gente viabiliza um projeto, muitas vezes que a gente tem que intermediar partes. Tem um dono de um terreno, tem uma incorporadora. A incorporadora só aceita fazer uma permuta financeira e o dono do terreno quer o dinheiro à vista. Então o negócio nunca fecha. A gente intermedia aquilo, a gente consegue levantar recursos para pagar o dono do terreno à vista e para deixar o incorporador pagar a prazo, né, dessa permuta. Então a gente fez um CRI aqui, onde a gente colocou dentro de um pacote 7 desses projetos, igual eu falei agora, de permuta financeira para pagar o terreno à vista, e viabilizou o projeto. A gente levantou 60 milhões de reais para fazer esses 8 projetos, que deve dar, próximo de 1.000 unidades, né? Daí você fala 1.000 famílias que vão comprar, depois que o projeto estiver andando, um empreendimento, uma casa do Minha Casa Minha Vida. Nesse caso eram todos Minha Casa Minha Vida. Então você acabou ajudando a fazer isso. Quando a gente olha para fora, nos Estados Unidos, acho que a gente tem 2 projetos principais, um que até esse prédio aqui, que fica em Manhattan, em Nova York, onde a gente aplicou para 2 programas sociais, que a gente destinou parte das unidades para o workforce, para o bombeiro, para o professor, para aquele cara que trabalha normalmente ali perto da região, mas não tem capacidade financeira de pagar um aluguel muito alto. Então a gente está falando que um aluguel na média lá, desse projeto específico pode chegar a 3, 4 mil dólares, o cara vai pagar 1.500, 2.000 dólares, então tem um desconto muito alto, tá? Em contrapartida, o governo dá alguns benefícios para a gente, então dá uma isenção de IPTU, equivalente ao IPTU, por um período mais longo, ele dá um potencial construtivo para a gente aumentar a área, então acaba tendo um retorno para o investidor e um retorno para a sociedade, né? Então a gente vê que é possível fazer essa ligação. Nesse caso específico, né, a gente podia construir 9 vezes o tamanho do terreno, então esse era o potencial construtivo que o João comentou, e aí o governo falou, olha, se você locar um certo número de unidades, que nesse caso eram 15, com algum tipo de subsídio, né, então abaixo de mercado, para que esse professor, esse bombeiro, esse policial possa ter onde morar sem precisar ir para uma zona mais periférica, porque ele trabalha ali, a gente foi de 9 vezes para 12 vezes, né, então assim, o governo ajudou, né, até na ótica financeira, a que a gente pudesse fazer o social, né? Sim, e pensando também, outro produto que lá nos Estados Unidos, uma coisa que eu acho que é legal a gente tentar importar para o Brasil são tipos de programas sociais na área do imobiliário, né? Aqui no Brasil a gente tem vários, o mais famoso sendo Minha Casa Minha Vida, e lá fora a gente tem muitos distintos, que nem esse é um específico, que aumenta potencial construtivo. Na Califórnia a gente também atua com um projeto de affordable housing que, no final de contas, ele vai ajudar a financiar a construção de moradias, e essas moradias têm que ser locadas para pessoas que estão numa certa faixa de renda. Então, ele tem uma continha lá que ele faz, pega a base da faixa de renda, eu tenho que fazer uma alocação para esse cara durante um período grande, né? Isso acaba fomentando o desenvolvimento dessas unidades, porque sem o programa ninguém faria um empreendimento imobiliário que você pode alugar por 5, vai alugar por 2, não faz sentido. Então ele só torna viável com esse programa, né? E aí você começa a entrar ali no social atrelado a um retorno financeiro, que eu acho que é muito importante. E nesse caso é um programa do nível federal que ele concede créditos fiscais para o incorporador que se comprometa a construir projetos, porque na verdade assim nem tem casa, né? Assim, infelizmente falta moradia, independente do preço, né? E acho que isso que puxa o preço, inclusive, para essas pessoas. Então o governo vai lá e fala, tá bom, qualifica o seu projeto aqui, ele é muito objetivo, super rigoroso nos critérios, são mais de 100 critérios objetivos que o incorporador tem que cumprir, e aí ele concede esses créditos fiscais que o incorporador pode ir ao mercado vender, tem um mercado que compra isso, transforma em dinheiro para construir a obra, para comprar o terreno, para fazer o projeto ali para essas famílias terem onde morar de forma justa, né, e dentro dos parâmetros aí de renda para que ela consiga ter uma vida adequada. Sim, até esses projetos específicos estão mais atrelados ao ESG, que eles demandam selo LEED, painéis fotovoltaicos para geração de energia, tem todo um controle de resíduos também, então são projetos bem desenvolvidos, né? Muitas vezes você olha aqui em São Paulo, quando você fala, não sei, hoje já melhorou um pouquinho, mas você falava de um selo LEED, você já pensava num prédio AAA aqui na Faria Lima. Lá, você está fazendo uma moradia popular
que tem esse selo, que tem um monte de controle, que tem um monte de coisa legal, né? E até atrelando isso a desenvolvimento do imobiliário, normalmente o nosso mercado é sempre meio retrógrado, né? Principalmente no Brasil, ele fica para trás, né? A gente vê várias coisas avançando, né? De tecnologia e tudo mais, e a gente fica para trás. A gente também tenta implementar isso de algumas formas. Então, a gente tem um produto que é focado até, hoje em dia, chama de inteligência artificial, para pesquisar a oferta, a demanda, cruzar a base de dados para conseguir identificar onde a gente consegue desenvolver um empreendimento imobiliário. Então, a gente fez um fundo focado em clínicas médicas, que a gente cruza dados de doenças das pessoas, onde elas moram, aonde elas trabalham, o que elas demandam, e fala, putz, se eu colocar uma clínica de fisioterapia nessa localização, ele vai ter um retorno bom. E está tendo. É um produto que já existe, se não me engano, está pagando yield de 10% a 11%. Ele paga um retorno, né, de renda, né, de 10% ao ano, aproximadamente. Isso lá fora, em lá dólar. Lá fora, em dólar líquido. Então, assim, é um retorno bem atrativo, mas o principal é a base, a resiliência, né, do produto, né, porque, de fato, dentro do imobiliário, o principal é que o ativo não fique vago, né. Então, a gente identifica a clínica específica, a gente sabe que tem uma demanda, e que é um pouco independente até do médico, a gente tenta trazer o médico, o grupo de médicos, para poder participar da estrutura com a gente, para que eles fiquem ali e entreguem esse resultado para o investidor que coloca recursos ali, né? Sim, isso a gente tenta roubar dos Estados Unidos e importar aqui para o Brasil, que eu acho que ainda tem muita coisa para desenvolver, desde pesquisa de oportunidades até estruturas, deixar de pé, trazer para os investidores, até relacionamento com o cliente. Então é algo que a gente tenta fomentar aqui para conseguir trazer os melhores retornos aqui para os nossos clientes na SIX. E acho que você mencionou, né, João, um ponto importante, tecnologia, e como que a gente mostra, né, para o cliente, acho que é um ponto importante aqui, do nosso trabalho, né, de transparência, né? Acho que a gente entende que dinheiro é algo muito sério, né? A gente trata dessa forma e a gente faz questão que o investidor faça parte, né, e entenda o processo e tenha total transparência, né? Os nossos relatórios, a maneira que eles são feitos, acho que vale você comentar um pouquinho. Sim, acho que desde o nível do ativo, onde está a gestão, de focar, até como a gente transmite isso para os clientes. Então, começa numa primeira reunião, desde a apresentação, né, da gente mostrar o produto, então ser 100% transparente em tudo, né, trazer todas as informações que a gente tem, todos os riscos, como que a gente enxerga, que a gente consegue controlar esses riscos, até o investimento em si, todas as plataformas de alocação. Então, a gente, por exemplo, começou montando uma empresinha nos Estados Unidos. Hoje a gente tem um programa de emissão de bonds, onde ele compra através de um ISIN Code Number, que ele compra do banco que ele tiver. Então, trazendo esse conforto para o investidor, até portal do cliente, para ele conseguir acessar, ver onde ele está investindo, ele ter acesso ali, quais são os imóveis, como está a locação, como está a projeção. Então, a gente sempre gosta de colocar uma projeção contra um realizado. E tudo isso para trazer a facilidade, o conforto e melhorar a gestão, né? Acho que no final de contas é sempre uma conversa, uma roda da parte do ativo, do investidor, do mercado. Então é dessa forma que a gente tenta trabalhar. Pessoal, a gente queria passar também um pouquinho de qual que é a nossa visão do ambiente macro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que eu acho que influenciam diretamente nas decisões de investimento, tanto nossas quanto dos investidores e do mercado em geral. Né? Então, fazendo uma pequena retrospectiva dos 3 principais indicadores que todo mundo olha, de PIB, inflação e taxa de juros, a gente vê que nos Estados Unidos e no Brasil a gente está num movimento parecido. Né? O Brasil começou um pouco antes, tá? A gente começou uma redução de taxa de juros no final do ano passado, então encerrando 2023 com uma taxa de 11,75 da Selic, né? E com projeção de continuar caindo, né, chegar na casa dos 9 no final desse ano, com projeções de mercado para chegar também na casa dos 8 para 2026. Então a gente vê que sempre um ambiente de queda de juros normalmente está atrelado com uma perspectiva positiva para o mercado de renda variável, seja o de fundos imobiliários, que a gente trabalha diretamente, ou até o mercado de ações. Né? Acho que um gráfico que todo mundo coloca é o IFIX contra a taxa de juros, a taxa Selic. Quando a taxa de juros cai, o IFIX normalmente sobe. Então, isso dá já uma perspectiva para o ano de 2024 boa, positiva. Né? Isso atrelado também a uma inflação que parece estar controlada,
está um pouco em cima do centro da meta do Banco Central, mas ela encerrou o ano passado na casa dos 4%, 4,6%, que é uma taxa de inflação bem parecida com os Estados Unidos, né? Quando eu falo que parece que está num cenário parecido, para vocês terem ideia, ano passado os Estados Unidos fechou com um PIB de 2,4%, então teve um crescimento que para um país desenvolvido é um crescimento bom, né? Normalmente, a base é muito grande, né? Normalmente os países desenvolvidos crescem um pouco menos do que os países em desenvolvimento, que nem o Brasil. Uma inflação um pouco alta para eles, então na casa de 4%, então eles parece que estão reduzindo agora, por isso que eu falei que parece que os Estados Unidos estão um pouquinho para trás, e uma taxa de juros que para eles é elevada, né? Então a gente viu ali, principalmente no segundo semestre do ano passado, mas também começou no primeiro semestre uma expectativa de crescimento na taxa de juros, no final do ano começou a virar para baixo. Então ano passado encerraram com taxa de juros na casa de 5,5%, com perspectiva de encerrar esse ano, né, de 2024, na casa de 4%, 4,3%. Então, a gente vê que nos dois mercados, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, eles estão com crescimento. O Brasil parece que está com uma inflação um pouco mais controlada do que lá fora, um pouquinho mais alta, mas também tendência de queda, com redução de taxa de juros, né? Então, quando a gente olha para esse ambiente macroeconômico, a gente vê que é favorável aos investimentos imobiliários que a gente está aqui, tá? Então, quando a gente até conversa com incorporadoras, pessoas que estão fazendo construção, que precisam levantar recurso, muitas vezes a conta não fechava, porque quando você olha uma taxa de juros alta, você vai precificar qual que é o custo do capital, você bota numa taxa de juros, uma taxa de retorno também alta, a conta não fecha, o negócio acaba não saindo. Então, quando a taxa de juros reduz, o efeito prático é que os negócios ficam mais viáveis. Então, por esse motivo, a gente vê que o mercado começa a reaquecer. A gente viu que no começo desse ano, várias ofertas de fundo imobiliário também já estão ocorrendo. Ano passado teve também, mas um pouco menos. Várias casas de análise, sejam corretoras ou sejam gestoras de fundo, também colocam que esse ano pode ser um ano talvez mais dos fundos de tijolo, né? Eu já estou até me antecipando aqui sobre o mercado imobiliário, mas eu quis trazer que muito está pautado aqui do ambiente macro. Eu até queria aqui que o Balta trouxesse um pouquinho a visão de retrospectiva de 23 para o mercado, tanto dos Estados Unidos, o que a gente observou, quanto do mercado local, né? O que foram os principais desafios, que foram as oportunidades, como que a gente está enxergando, talvez, depois a gente separa a pergunta aqui para pensar para 2024. Ótimo. Eu acho que, assim, o ano de 2023, né, João, acho que a gente acompanhou isso de perto, foi um ano de desafio para a indústria tradicional, né, mercado financeiro e também o mercado imobiliário. Eu acho que a gente viu um movimento de flight to safety, né, que nem o mercado adora dizer, esses jargões, que é de fato buscar mais segurança. E por que buscar mais segurança? Momento de volatilidade do mercado, um pouco mais de incerteza para onde a gente vai, né? Até com algumas surpresas aí como guerra da Ucrânia, guerra em Israel, enfim, eu acho que tudo isso traz mais turbulência para o mercado, né? Medo de uma terceira guerra mundial, seja o que for, e com as suas idiosincrasias e dificuldades internas de cada país, né? Estados Unidos, como você bem comentou, vindo aí de um aumento de inflação não visto nas últimas décadas, né? Então, assim, os Estados Unidos já teve inflação nesse nível, mas não num passado recente, um mercado tendo que ajustar para isso, seja pelo excesso de dinheiro colocado na economia na pandemia ali, né? Aquela conta de imprimir dinheiro, ela vem, né? Então, a gente viu isso nos Estados Unidos e em alguns outros locais. Estados Unidos, com a maior potência do mundo, assim, acaba tendo a capacidade de segurar isso de uma outra forma. Então, a gente não viu uma recessão, mas a gente viu, de fato, um momento um pouco mais complicado de mercado, onde todos os investidores, tanto lá quanto aqui, mundialmente, buscaram mais instrumentos de renda fixa tradicionais que pagavam taxas de juros atraentes, né? Então, retornos atraentes nominalmente ou até em juros reais, né? Retornos acima da inflação. Isso até é uma curiosidade, né? Sempre quando a gente olha, normalmente, para investimento no Brasil, a gente pensa no IPCA+, ou alguma coisa. Qual que é o retorno real disso aqui?
Porque no Brasil a gente sempre teve inflação elevada, né? Uma inflação controlada é 3, 4%, enquanto nos Estados Unidos esse número já é alto. E lá a gente sempre tratou os investimentos num retorno nominal, que já era meio que considerado quase que um retorno real, né? Se não fosse, estava muito perto. E agora com inflação muito alta, que o americano começou... Você viu isso? Assim, o americano começar a olhar, putz, eu tenho que descontar a inflação aqui, tenho que fazer um IPCA a mais no offshore, assim, teve esse movimento? A gente viu, foi muito curioso, assim, né, nesses 10, 11 anos fazendo negócio lá, a base de reajuste de contrato era 3%, né, então existia uma inflação embutida de reajuste no contrato ali, usual de 3%, obviamente, dependendo da classe de ativo, isso podia ser maior ou menor, mas 3% era meio que a regra. E aí veio, obviamente, esse momento de ajuste, né, de mercado, onde, em alguns casos, esses 3% se provaram insuficientes, né? E aí muita gente começou a colocar, embutir contratos, de fato, onde tinha inflação. Ou até o contrato, às vezes, já tinha inflação ou 3%, o que for maior. Né? E aí muita gente, inclusive locatários, se surpreenderam com um aumento de muito mais de 3%. Aí você viu, a gente começou a ver contratos tendo piso e teto, né? Uma coisa que acho que não existia muito lá. Então a gente via o contrato tendo inflação com mínimo de 3 e máximo de 4,5, né? Então, assim, acho que o mercado lá, principalmente o imobiliário, ele depende dessa previsibilidade maior. Aqui a gente está muito acostumado, o contrato é indexado a IPCA, IGPM. Se for 20%, quando teve, acho que alta de inflação, que daí começaram aqui no Brasil ter um pouco disso, né? Falou, pô, mas 25% aqui não dá, 20%, alguns IGPM começaram a trocar para IPCA. Pô, cara, a economia não andou assim, né? O meu negócio muitas vezes não está correspondendo a isso. A gente viu essa negociação, mas sempre foi comum indexar algum índice de inflação, né? Que lá fora não era. Exato, mas aqui a gente não viu, na verdade, o contrato sendo mudado, né? Aqui continua sendo IPCA. Muita gente mudou, na verdade, de GPM para IPCA, porque o GPM tem os seus solavancos ali, na tendência eles chegam no mesmo número, mas muita gente mudando para IPCA, que é um pouco mais previsível, entre aspas, ou um pouco menos volátil. Mas a gente não viu ninguém colocando um teto, né? O que a gente viu foram negociações caso a caso entre partes para poder acomodar, porque de fato um reajuste de 25% no ano é pesado, né? Assim, a gente viu isso em muitos aspectos. Mas falando assim desse momento, né? Então a gente vê uma economia, né? Viu uma economia em 2023 arrefecida, né? Acho que mundialmente, Estados Unidos sofrendo bastante em relação, mas com o governo atuando bem, né? Acho que o Powell teve uma política bem assertiva ali, um pouco tardia talvez, quando a gente compara, como você falou, o Brasil acho que começou esse cenário de corte de juros antes e foi propício, acho que a gente está ahead of the curve, né? Então a gente está um pouco mais próximo ali dessa retomada, inclusive acho que a gente vê isso nos números, né? De certa forma, acho que 2023 não foi um ano ruim, né? Como um todo para o Brasil. Então 2023 acho que foi um ano de desafios, mas o final do ano talvez ele mostre um pouco do que a gente pode esperar para 2024, né? Se você quiser comentar um pouco disso. Não, até só para finalizar no passado, Balta, o que você viu de negócio acontecendo lá fora, assim, quando nas viagens que você faz para ver os empreendimentos, falando com o americano, teve algum segmento que você viu, puta, aqui não saiu nada, aqui saiu mais coisa, né? Você teve essa sensação do ano passado lá fora? Focando em imobiliário, acho que a gente teve um ano de consolidação do multifamily com uma classe de ativo interessante, continuou tendo transações num ritmo mais baixo, né? Então teve uma redução do volume geral de transações, um aumento no final do ano, então acho que o quarto trimestre de 2023 ele ajudou muitos números, os números poderiam ser bem baixos. A gente viu varejo recuperando levemente em alguns aspectos lá. Escritório de subúrbio é uma classe que está sofrendo muito, né? Acho que está sofrendo aqui no Brasil também, né, em alguns aspectos, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não vê transação e nem leitura de um escritório de subúrbio sendo vendido, né? Vai ser vendido aquele ativo que é estressado, que está, de fato, numa situação onde venceu a dívida que existia,
E aí, basicamente, o atual proprietário, né, o locador, está sendo forçado a colocar dinheiro do bolso ou vender se ele não tiver essa capacidade, né? Então, tem muito dinheiro, né, que foi deixado nos sidelines, como eles adoram dizer. Então, assim, tem fundos listados, REITs públicos, que captaram centenas de milhões de dólares e não alocaram. Então, com esses recursos alocados em caixa, fazendo crédito, muitas vezes, aguardando boas oportunidades de investimento. Então, se falando de classes de ativos do imobiliário, que é o nosso foco, lá fora, em 2023, a gente viu multifamily poucas transações, mas acontecendo, industrial poucas, mas acontecendo. São duas classes que a gente gosta muito. Escritórios sofrendo, varejo, uma leve recuperação. São essas 4 classes que a gente foca mais. Hotel, né, teve uma retomada, não é uma classe que a gente enxerga exatamente como real estate, né? A gente fala muito aqui que é uma classe, é um ativo muito mais operacional, muito mais semelhante a uma empresa do que real estate em si, né? Independente de turismo e outras coisas também, né? Negócios, mas a gente viu também um pouco de retomada nesse segmento, mas também poucas transações acontecendo, e no geral as transações que aconteceram mais foram ou transações de construção que já estavam no pipeline, não tinha como segurar, ou transações de fato por necessidade e uma ou outra por de fato uma oportunidade de mercado. Sim. Malta, perspectivas 2024 agora, olhando para frente, né? A gente viu esse ano talvez mais desafiador, principalmente lá fora, aqui no Brasil também, né? O mercado de fundos imobiliários chegou a subir, mas ainda a gente talvez não tenha engatado a primeira, fundos de tijolo tendo ficado um pouquinho para trás, principalmente. O que você enxerga para o ano de 2024, olhando o nosso segmento, olhando oportunidades, setores de atuação, até tipos de ativos? Será que vale a pena mais um para renda, um desenvolvimento, entrar antes do desenvolvimento, até crédito, dívida, assim, falar um pouquinho de modo geral, mas o que você enxerga como perspectiva para esse ano? Legal, acho que assim, vamos dividir entre Brasil e Estados Unidos, né? Acho que são os dois mercados que a gente atua. Em Brasil, acho que a gente está bem otimista. De uma maneira geral, a gente enxerga como um ano de muita retomada para o mercado imobiliário, com reformulação do programa Minha Casa Minha Vida, então a gente vê muita coisa acontecendo nesse segmento, a gente está acompanhando de perto, né? A gente tem algumas estruturas, inclusive, que a gente fez ao longo de 2023 aqui dentro, de crédito, né, para esse segmento, né? Então alavancamos recursos a mercado fomentando incorporadores ou permutantes de terreno que tinham projetos desse segmento e de fato precisavam desse funding, com muito sucesso e taxas boas, né, no momento ainda de mercado Sim. um pouco incerto, né, taxas de IPCA mais 8, 8,5, que são taxas muito atrativas num cenário atual, né. Então acho que a gente deve continuar aqui conseguindo fomentar bastante esse mercado de incorporação, com foco no residencial, e a gente entende que a gente tem uma leitura muito boa de mercado, um expertise específico, seja residencial tradicional de incorporação vertical ou horizontal, né, os loteamentos. Então a gente, inclusive, deve ir a mercado esse ano com um fundo de crédito voltado para isso, com uma característica de hedge fund imobiliário, né, que é trazer essa leitura de mercado financeiro para esse segmento como um todo. Então, aproveitando a oportunidade onde ela está, independente ou agnóstico no sentido de estrutura, né? Então, a gente tem isso no pipeline aqui, com uma série de projetos já para financiar. Então, a nossa leitura é positiva. E a gente vê a retomada dos fundos de tijolo também, né? Acho que até tem um dado interessante que eu estava olhando de 2023, a gente atingiu o marco aí na indústria de 2,4 milhões aí de investidores no mercado de fundos imobiliários, né? É um número expressivo, né? Saiu é uma indústria que praticamente nasceu ali nos idos de 2010, e a gente tem um marco desse, e um número de fundos também de em torno de 500 fundos. Então, assim, listados, né, e com capacidade de tradear. Então, é um crescimento exponencial da indústria aí num prazo relativamente curto, para uma indústria nova, mas eu acho que isso encena aqui, né, um pouco do que aconteceu. A indústria nasceu com fundos de tijolos, né, tradicionalmente, então 90% dos fundos ou do volume de patrimônio estava em fundos de tijolos. Esse número hoje está mais próximo de 45%, 40%, 45%, enquanto os fundos de papel, né, que dão crédito, etc., muito. Cresceram de 5%, 10% para 40%, 45%. Então, assim, acho que é super interessante olhar esse dado, mostra um pouco de uma tendência que o mercado quis aproveitar
esse momento do crédito, enquanto o tijolo perdeu espaço, principalmente o desenvolvimento no longo do tempo, mas eu acho que é um momento de retomada com taxa de juros tradicionalmente, né? Então, acho que a gente vai ver esse número continuando aí paralelo. A gente tem discutido também aqui dentro uma tese de incorporação real, né, e oferecer para o investidor a oportunidade de capturar esse ganho no longo do tempo. Aí, falando dos Estados Unidos, a gente tomou uma decisão em 2022 pela leitura de mercado e com os projetos que a gente tinha e o pipeline, a gente entendeu que o momento não era ideal para investir em equity, né? A gente decidiu aí estrategicamente por mudar né, um pouco o foco de atuação que foi historicamente de comprar oportunidades, né, comprar um ativo, deixar ele bonitinho, melhorar a gestão desse, vender com lucro, com resultado importante, tendo conseguido bons retornos para os nossos investidores de 10, 15, 20, 25% ao ano líquido em dólar, que acho que é uma taxa comparável com o Brasil, né, que a gente estava comentando, e a gente decidiu focar em dívida ou um equity preferencialista, né, que de fato que você recebe antes do que o tomador desse recurso ali na outra ponta, porque a gente conseguiu taxas interessantes, né, de 10, 12, 14% ao ano, com uma garantia, né, muito grande, né. Acho que a gente sempre olha a estrutura de capital, né, então a gente investiu para fomentar a construção de moradias na Califórnia, de cunho social, inclusive fazendo bem, entregando aí um retorno para o investidor de 12% ao ano líquido de impostos, né, essa é a nossa projeção. Então a gente está fomentando um portfólio de $1 milhão para a construção de mais ou menos para atender, na verdade, aí, em torno de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas nesse nosso portfólio, e conseguindo um retorno com uma base de garantia muito boa de 2 para 1 sobre o nosso investimento. Então, assim, para cada dinheiro que a gente emprestou, a gente tem no mínimo uma razão de garantia de 2 dinheiros para esse dinheiro. Então, a gente imagina 2024 continuando fazendo esses investimentos em dívida, mas também enxergamos aqui oportunidades em duas frentes, né? A frente de ativos estressados, porque diversos projetos, como eu comentei antes, devem ter que refinanciar e talvez não tenham o recurso necessário, porque os bancos estão muito mais restritos, estão emprestando menos dinheiro e a taxas mais altas. Sim. Até dar um exemplo disso que eu acho que é legal, Balto, que é um movimento bem importante que às vezes o investidor não enxerga, que é lá fora é muito comum os empreendimentos imobiliários serem alavancados. Total. Né? Então, se precisa de $100 para construir, normalmente o investidor coloca 20, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é difícil, e o resto é dívida. Né? Então, essa questão com o banco é muito importante. Né? Você consegue dar um exemplo de que um refinanciamento pode, sei lá, fazer o investidor ter que aportar mais capital no negócio, enquanto às vezes ele está esperando ter um retorno daquela oportunidade? Com certeza. Estava conversando, analisando um negócio outro dia de um prédio. Desculpa te cortar, que eu estou falando isso porque a gente tem reunião com o banco toda semana, quase, né? Então, Sim. a gente está até nesse momento conversando sobre refinanciamento com o banco, buscando melhores oportunidades, fazendo simulação. Então, é algo que está no nosso dia a dia que é legal a gente mostrar aqui, dar um exemplo como que funciona. Claro, acho que assim, em termos absolutos, o que a gente viu mudar era um mercado que estava usualmente operando com 20, né, imagina um projeto de $100, por exemplo, aqui, só por um exemplo teórico, depois eu vou para um exemplo prático, o banco ele aceitava que o incorporador, né, ou o proprietário, o investidor, colocasse 20% desse dinheiro e ele emprestava 80%. Né? Então, assim, o que isso significava para o banco, na verdade? Que ele, se tivesse uma correção de preço de mercado, assumindo que aquele prédio foi comprado no mercado, de 20%, o banco ainda receberia 100% do principal que ele colocou. Né? A gente viu os bancos mudarem em alguns segmentos, tem alguns segmentos que eles nem emprestam. Né? Por exemplo, o escritório no subúrbio, eles não estão olhando muitas vezes, ou casos específicos, né? Então estão evitando totalmente, porque sofreram com home office, todo aquele evento de pandemia, e hoje o tipo de escritório que tem sido buscado são aqueles escritórios mais completos em grandes centros urbanos. E agora a gente viu, nesse exemplo prático de 20, 80, que era o tradicional, ir para uma relação de 50-50. Então, nossa, é uma mudança drástica. O banco está esperando, muitas vezes, de fato, assim, que
possa ter uma correção de preço de até 50%, né, de certa forma, né, e com taxas muito mais altas, né, então antes ele emprestava para um projeto interessante numa taxa de 4% para um prazo de 10 anos para refinanciar, eventualmente até com uma carência de principal, sem necessidade de amortizar durante de 2 a 5 anos. Agora, basicamente, o período de carência de principal é muito restrito, é difícil ele oferecer isso, e uma taxa de juros de 8%. Né? Então, assim, dependendo do negócio, pode ser um pouco menos, em torno de 6,5% até 9% a gente tem visto essas taxas acontecendo. Olhando um exemplo prático, um prédio de escritório em Nova York, né? Então era um prédio muito bom, a gente estava olhando aqui, inclusive para entrar na dívida, para emprestar recursos. Era um prédio de aproximadamente 80 milhões de dólares, né? Então o incorporador, na verdade era um investidor, um prédio mais antigo, tinha alocado em torno de 20 milhões de dólares, tinha uma dívida no banco de 80, essa dívida estava vencendo de fato, ele conseguiu que o banco colocasse, topasse em torno de 40%, né? Então 40 milhões de dólares ali no refinanciamento, né? Então ele tinha 80 milhões antes que o banco tinha emprestado, 80 não, ele tinha uns 60 milhões mais ou menos que o banco tinha emprestado, ele tinha colocado 20 milhões de dólares nesse negócio, aí passados 5 anos, acho que esse é o prazo que tinha passado do empréstimo, ele precisava refinanciar, o banco falou, eu consigo te liberar em condições de mercado agora com uma taxa mais alta, ele tinha uma taxa de 3,5, se eu não me engano, e o banco falou, eu te empresto agora numa taxa de 8, e eu só te libero, ao invés dos 60 que ele tinha, eu vou te liberar 25, se eu não me engano. Nossa. Esse era o número. E assim, um escritório ocupado, num nível bom. Então, o que foi a solução para o investidor? Ele tinha que arranjar recurso ao mercado para cumprir esse gap, né, dos 25 para os 60. Então, ele tinha que levantar aí 35 milhões a mercado para poder viabilizar o projeto. É um projeto super bem localizado, Manhattan, bem ocupado, então sem nenhum sinal de estresse, mas acho que isso é um indicativo do cenário macro, mais do que talvez do setor, né? Às vezes o de office, acho que tem um pouquinho da questão da pandemia, que afetou um pouco mais, né? Mas talvez esteja mais ligado ao macro em si do que o imobiliário, né? A gente viu, exato. Pô, teve inflação alta também, alguns imóveis conseguiram reajustar o aluguel pelo menos na inflação, né? Alguns não, mas teve um crescimento, né? Teve essa questão, mas talvez esse ambiente macro mais deteriorado afetou. Mas... acho que até assim, né? Até o finalzinho do ano passado, a dúvida existia, né? Os Estados Unidos vai entrar numa recessão ou vai ter um soft landing, né? Que é basicamente um arrefecimento da economia que vai se estabilizar sem um grande choque. Ainda tem um pouco de dúvida, mas tem uma leitura maior de mercado e consenso de que é um soft landing, né? Não é uma recessão absoluta. Então, a gente começou a ver isso agora no finalzinho do ano para um projeto nosso, residencial, onde as taxas de refinanciamento já caíram lá de 7,5%, e a gente consegue hoje provavelmente algo em torno de 6%, né, para um projeto multifamily em Nova York. Então, isso afeta totalmente a decisão de investimento também, né? Totalmente, então, assim. Pode tornar viável ou inviável. Falar, vamos postergar isso aqui ou vamos fazer. Tornou viável. Que nem você está falando de Miami, lá também os preços de aluguel, esses preços compensaram, né? Subiram bastante. Eu acho que aí os mercados variam, né? Acho que a gente viu, falando de fluxos migratórios, né, e real estate, né, depende desses movimentos, né, dos reflexos populacionais e de emprego, né? Acho que tem uma relação muito forte no mercado imobiliário, a gente até estudou uns anos atrás, entre nível de emprego e quantidade da população com os cap rates e os valores de mercado como um todo. Uma relação mais forte, inclusive, né, e com o PIB, inclusive, também, do que com juros, né? Então, os juros têm uma correlação um pouco menor, obviamente influencia, principalmente na parte do crédito, muito menos no cap. E aí a gente viu em Miami, basicamente, uma tempestade perfeita, inversa, né? Assim, na verdade, foi um cenário muito positivo, onde você teve, na pandemia, já um fluxo onde todo mundo buscou um pouco de climas mais amenos, aproveitaram a não necessidade de estar no escritório para fazer uma movimentação para um lugar mais barato, do ponto de vista de impostos. Então, a gente teve um fluxo migratório do Nordeste dos Estados Unidos, Nova York, Chicago, lá, etc. até falando para quem não conhece Balta,
Nova York é muito mais caro do que a parte de Miami, assim, Orlando? Muda, o que muda ali para a pessoa física? O grande diferencial, pegando Nova York e Califórnia, por exemplo, né, os dois estados, a gente tem um imposto estadual expressivo, né? Então, cada estado lá tem a sua flexibilidade de cobrar ou não esse imposto estadual. A Flórida, por exemplo, não cobra imposto estadual sobre a renda. Então, assim, pegando uma pessoa, né, tradicional, que ganha em torno de $200 mil ano, que é basicamente um nível gerencial assim de uma empresa, ela está colocando uma receita adicional em se mudando de Nova York para Miami em torno de $40 mil ano. Muita coisa. Então, assim, é um número expressivo que muda bastante a vida dela, né? E, obviamente, ainda chegou num momento que na Flórida as casas eram mais baratas, o custo de vida era menor, que tinha esse outro ponto também, que isso foi uma coisa que a Flórida sempre foi conhecida Sim. por, e, obviamente, isso ocasionou um fluxo migratório gigante para lá e para alguns outros países, né, no Sun Belt, que nem a gente chama, que são os estados que têm essa tributação favorecida, né, por exemplo, Texas a mesma coisa, Atlanta, né, na Geórgia, South Carolina, North Carolina, são estados que atraem, em maior ou menor grau, muita gente. E aí, o que isso ocasionou em Miami, que é o que você estava comentando, né? Um aumento dos preços dos imóveis, dos valores de locação, uma inflação maior. Miami passou por uma inflação muito maior, só que inflação normalmente é bom, positivo para quem é investidor de imobiliário, né? Você tem uma relação muito forte com a inflação. E aí a gente viu, apesar dessa questão do mercado financeiro deteriorar, né, esse cenário, compensar muita coisa para o investidor lá. Então a gente tem vários projetos, a gente acabou de vender um agora, né, em 2023, no final do ano, um projeto industrial, que a gente comprou em 2019, se não me engano, 2018. É um conjunto de escritório com industrial, mas industrial era a principal parcela do negócio. A gente conseguiu entregar para o nosso investidor um retorno de 2,5 vezes o capital investido, né? Uma tira aí em termos nominais de em torno de 23, 24%. Então, assim, Dólar, né? em dólar, né? Então, assim, para um produto pronto, né? Sem correr risco de obra, nem nada do tipo. Então, acho que foi muito interessante, assim, esse movimento como um todo. E por isso que a gente enxerga a Miami ainda como um grande diferencial, e a gente deve iniciar aí a construção nesse ano de um projeto de 120 apartamentos na Coral Way, né, que é basicamente a avenida que conecta Brickell, que é o centro financeiro, a Coral Gables, que é uma cidade relevante, importante, e a gente está muito animado porque a gente enxerga que a gente vai conseguindo capturar bastante desse movimento, que a gente enxerga que não é um movimento específico de agora, é algo perene que vai perdurar, né? Teve diversas sedes de empresas relevantes decidindo mudar, né, a sua matriz para a Flórida, né? Citadel, um gigante financeiro, Microsoft, e diversos outros com uma presença muito forte agora em Miami, e esse capital humano que acompanha é um capital humano importante que vai aí gerar muito negócio e muito resultado para o estado como um todo, né? Legal. Ô, Balta, eu queria entrar em outro ponto aqui e falar um pouquinho sobre diferenças, agora tentar fazer um bate-bola de diferenças de investimentos imobiliários no Brasil e nos Estados Unidos. Acho que bastante gente bate na nossa porta para tentar entender as estruturas, porque existem muitas estruturas lá fora. Né? Aqui no Brasil, acho que o investidor está mais acostumado com o fundo imobiliário e com o CRI, eu acho que esses são os principais, e lá fora, quando ele começa a investir, pensando num investidor assim, pequeno, médio, até um pouquinho maior, eu acho que ele começa indo para os Estados Unidos, faz um cartão de crédito. A primeira coisa que depois que ele quer fazer para começar a constituir um patrimônio é comprar uma casa lá fora. Muitas vezes ele não sabe a melhor maneira, abre uma empresa, compra na pessoa física, monta uma estrutura offshore. E a gente vê que muita gente às vezes não conhece essas estruturas lá fora, como que elas funcionam, até comparados com o Brasil. Então, Walter, se você puder até eu falar um pouquinho da estrutura, dar uns exemplos, a mais simples, a mais robusta, e quais são as diferenças, seja tributária, seja uma eficiência de sucessória, seja uma questão de rendimento, né? Como que dá para investir nos Estados Unidos? Legal.
Eu acho assim, né? Quando a gente fala de investir em imobiliário, o que todo mundo começa normalmente pensa no seu próprio apartamento ou casa, né? A gente conhece, né? Da nossa base de investidores, praticamente todos, assim, ou a grande maioria, tem ou já teve algum investimento assim. E acho que no Brasil é muito costumeiro, né, você comprar um imóvel na pessoa física, né? Então você vai lá, registra o seu imposto de renda, e tem até aquelas isenções, né, quando você vende, poder reinvestir esses recursos, e não é muito danoso, né, assim, né, do ponto de vista de impostos, e é uma estrutura aceita e usual, né, todo mundo tem um imóvel na pessoa física usualmente, e no Brasil depois o nível de sofisticação é colocar isso dentro de uma holding, né, muitas vezes uma holding patrimonial ou até uma empresa de administração imobiliária que tem suas vantagens na ótica de locação, né, então reduz a sua carga tributária e tem uma eficiência, né. Isso é o clássico de Brasil. E aquelas estruturas de fundo imobiliário, CRI, etc., que é para o investidor muitas vezes rentista, né, buscando investir num portfólio um pouco maior, diversificado do que esse investimento na física. Então, acho que isso é o tradicional de Brasil, sendo que o fundo de investimento imobiliário tem até a isenção de imposto de renda, que acho que é relevante. Mesma coisa para os CRIs, para o investidor um pouco mais sofisticado, que topa um risco muito específico ali, uma tese muito específica, né? Então, eu diria que no Brasil é isso. Aí, quando a gente começa a fazer o proxy para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu aconselho, assim, uma opinião pessoal, daí não é nenhum, é não comprar um imóvel na pessoa física nos Estados Unidos. Por duas grandes razões, eu diria. A primeira é um risco sucessório, né? Então, assim, caso você tenha esse imóvel na pessoa física e tenha uma necessidade de um evento de sucessão, você pode estar sujeito à tributação de sucessão nos Estados Unidos, que é muito maior do que a do Brasil, né? No Brasil a gente fala que o ITCMD, dependendo do estado onde a pessoa está domiciliada, de até 8%. Nos Estados Unidos, tendo um imóvel na pessoa física, esse imposto pode chegar até 50%. Né? Então, assim, num evento de sucessão Sim. eventual, pode consumir aí metade do patrimônio desse investimento que é importante. O segundo, que também acho que aí vai para o tributário, sem contar os riscos de ter um imóvel na pessoa física, né? Os passivos eventuais, vai lá que cai uma telha na cabeça da pessoa e se machuca, você vai responder um processo ali na pessoa física, né? Mas eu acho que é o rendimento, né? Então, um investidor pessoa física estrangeiro que tenha um ativo nos Estados Unidos, ele está sujeito a uma tributação, além da tributação do rendimento nos Estados Unidos, uma tributação sobre o resultado da ordem de 30%, né, um withholding tax. Isso é uma maneira dos Estados Unidos garantir que o investidor estrangeiro pague imposto também. Então, assim, é uma estrutura que não é fiscalmente eficiente. Então, a gente recomenda que seja pensado uma estrutura um pouco mais robusta. Isso pode começar com algo bem simples, como constituir uma empresa limitada, uma LLC, né? Uma Limited Liability Company, que com isso já evita a questão da sucessão. Ainda vai estar sujeito à tributação dessa empresa, né? E esse withholding que a gente comentou, mas ela é uma empresa que pode ser tributada pelo lucro real, porque esse é o conceito dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente tem o efeito do lucro presumido, então não Lá não importa muito a existe isso. despesa. Lá não existe isso. Lá, então, assim, tudo que você tiver de receita nessa empresa vai entrar numa linha de receita. Todas as despesas que você tiver entram nessa linha de despesa. O resultado, né, um menos o outro, vai ser o seu lucro tributável, né, o seu resultado tributável. E dependendo da sua maneira do que você tem lá, você pode ter essas despesas aí zerando o seu imposto a pagar lá, o que torna uma estrutura eficiente assim. E vamos pulando para os níveis de complexidade, né? Eu acho que aqui a gente tem uma estrutura que a gente cria uma empresa, se torna o gestor dessa empresa e capta recursos a mercado aí de investidores interessados, investidores localizados nos mais diversos países possíveis, e esse investidor daí aloca nessa empresa por meio de equity de dívida, sendo que o principal resultado vai ser pago na forma de dívida, que é isento de tributação desses 30% desse recolhimento obrigatório de withholding de 30%. Então, é uma estrutura um pouco mais robusta, que por sua vez traz um benefício monetário aí no longo do tempo até que esse investimento se mature. O imposto é pago, continua sendo pago, tanto no nível lá quanto aqui, né, no Brasil, dependendo desse investidor, como ele faz a sua
a sua estruturação financeira aí, inclusive tivemos Sim. agora a lei das offshores, que vai mudar bastante isso, né? Então, muitos investidores agora optando até, inclusive, por ter esses investimentos na pessoa física, ao invés de ser através de uma entidade estrangeira. Então, acho que esse é o terceiro modelo que a gente tem. E a gente tem feito muito emissões privadas, né, através de títulos de dívida, né? Então, a gente tem um programa de emissão proprietário aqui na Irlanda, né? Na verdade, que a gente colocou de pé junto com uma série de estruturadores, e, por sua vez, esse programa permite que a gente crie um produto de investimento empacotado, similar ao COI aqui no Brasil, mas sem os custos, né, inerentes que existem no setor de COI, que permite que seja emitido um bond, né, um instrumento de dívida, lastreado num ativo imobiliário americano, sem todos esses passivos, né, que eu comentei aqui das outras estruturas, com as vantagens fiscais e com a vantagem de ser um instrumento tradável, né? Então, assim, o investidor vai lá, ele compra como comprar uma ação da Apple, né, da mesma forma. Então, é muito simples isso para o acesso ao investidor, seja ele brasileiro ou onde ele estiver. Ah, legal, Balto. Acho que deu para dar um panorama um pouquinho geral, né? Eu acho que mais no ambiente da pessoa quando quer fazer um investimento lá fora, de montar uma estrutura, por que que as pessoas montam uma empresa, o que que é uma offshore, né? Que é um nome bem falado. E acho que você tocou no ponto relevante da mudança da lei, né? Como as pessoas estão começando a se mexer perante a isso, né? Malta, agora eu queria também trazer alguns pontos para perspectivas nossas da Six, se você puder falar um pouquinho de novos produtos, o que a gente imagina para esse ano, dado toda essa visão de Brasil, de cenário macroeconômico dando uma melhorada, emissões de fundos voltando, quanto ao ambiente lá de fora, que você até já falou um pouquinho de Miami, mas também o cenário macro um pouquinho semelhante, o cenário imobiliário um pouco mais favorável. Então, o que a Six tem de projeto para começar esse ano, né? Para qual tipo de investidor ele se destina, qual que é o alvo, talvez, de retorno, até que a gente imagina que dá para o investidor almejar, prazo desses investimentos. Então, olhando o Six para 2024, qual que é a sua visão? Eu acho que é favorável, né? Acho que a gente teve um 2023 que não foi um ano de imobiliário, né, no geral, como a gente comentou mais cedo. Acho que foi um ano de desafios, com certas oportunidades aqui e ali para o mercado como um todo, né? Eu acho que tem um ponto relevante aqui do número de ofertas, né? Eu estava olhando o número de ofertas em 2023, como fechou o ano, comparado com os anos anteriores. Então, a gente tinha em torno de 70 ofertas de novos fundos por ano. A gente entre 2019 e 2022. 2023 a gente teve menos de 30. Então, assim, foi uma redução muito drástica. Eu acho que era não tenho certeza disso, mas todos os anos a gente vinha vendo ofertas crescentes, né? Exato. E ano passado, talvez o ano anterior, 22 também, foram anos que a gente viu menos ofertas do que o ano anterior, né? Então, realmente foi um cenário de queda forte, né? Que a gente nunca tinha visto até então nesse mercado. Foi um teste, talvez, desse mercado novo, né? Que tem um pouco Exato. mais de 10 A anos. gente viu, assim, de fato, alguns gestores consolidados conseguindo fazer pequenas captações ali para aproveitar oportunidades específicas, mas não foi um momento positivo, por quê? Volta aquela questão da taxa livre de risco, né? Então, com o aumento da taxa de juros, né, os investimentos em renda fixa tradicionais pós-fixados ficaram muito mais atrativos, então o investidor, de fato, fez esse movimento de carteira, mas eu acho que a redução de taxa de juros que já começou, né, a gente já vem vendo esse movimento acontecendo. A gente tem aí perspectiva de chegar provavelmente a um dígito de taxa de juros no curto e médio prazo. Então, com isso, a gente vai ter provavelmente um incremento das ofertas de novos fundos imobiliários, seja em dívida, menos, tijolo mais, para poder aproveitar isso. Então, acho que a gente está muito em linha com esse racional, por isso que a gente vai com essa oferta de fundo de crédito, né, que a gente tem visto ainda uma janela para aproveitar, enquanto antes dessa queda de juros, que obviamente vai forçar uma reprecificação dessas dívidas, então a gente vai aproveitar isso com uma possibilidade desse veículo também alocar em outros negócios, como um hedge fund, onde a gente consegue imprimir, né, e aproveitar esses momentos diferentes de mercado que existem. Esse é o outro é um fundo de tijolo tradicional para incorporações, aproveitando o know-how e as interações que a gente tem aqui dentro do grupo também, né? Então, assim, a gente tem
A gente faz parte de um grupo chamado Maíz, né, a Six, e esse grupo ele tem outras 2 empresas, uma incorporadora e master developer de bairros, com foco em Manaus, na cidade de Manaus, que é uma cidade tremenda, com baita potencial e tem crescido. A gente criou lá o primeiro bairro estruturado, né? Acho que depois a gente já teve até um podcast Sim, sobre isso com o Zé da Mixcom. A gente tem uma loteadora também no grupo, né? Voltada para o segmento médio-baixo no estado de São Paulo. Então, a gente vê uma série de lançamentos previstos para esse ano também. E a gente quer aproveitar e estar junto, oferecer para o investidor a oportunidade de participar desses ganhos que o incorporador tradicionalmente tem, né? Lá fora, a gente vai continuar fazendo as emissões de dívida, tem já recursos identificados aqui, alguns projetos que a gente tem acompanhado para investir, oportunístico, né? Então, aproveitar de fato esse momento um pouco mais complexo de mercado e de reajuste de preço, esse soft landing. Então, a gente tem olhado aqui algumas operações e provavelmente no meados desse ano a gente deve conseguir efetivar algum desses negócios. E a gente tem um desenvolvimento em Miami, né, já em fase final de aprovação, que a gente deve começar a obra em agosto. Então são os grandes produtos aqui, as grandes perspectivas para 2024. Quem quiser entrar, dá para investir nesse produto de Miami? A gente está aqui, está à disposição para poder conversar, pode procurar seu distribuidor também, né, seu assessor de investimento, e olhar essas oportunidades aqui. E a gente está à disposição para poder conversar e mostrar um pouco mais do que a gente tem feito. Ah, legal. Walter, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do panorama geral, contar um pouco da Six ano passado, perspectivas também, falar um pouquinho de produto. Se tiver algum ponto adicional que eu tenha deixado passar, fica à vontade. Mas, se não, eu queria agradecer também a presença de todo mundo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser entrar em contato, marcar um bate-papo com a gente para falar, seja só para fazer um bate-papo de imobiliário ou conversar sobre algum produto específico, a gente está à disposição. Vem aqui, vem conhecer o escritório, vem tomar um cafezinho que a gente está aqui para receber vocês, né, Walter? Então, novamente, obrigado também por aceitar o primeiro Sixcast do ano, que eu acho que é um ano com bastante perspectiva positiva. Não, para a gente que é um prazer aqui, obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência, e vai ser um prazer receber vocês aqui para tomar um café. Acho que a gente adora conversar e acho que imobiliário é a nossa paixão aqui, né? A gente tem até discutido também, além do imobiliário, algumas teses um pouco diferentes, então a gente tem olhado eventuais outros segmentos que tenham também alguma relação com o imobiliário, mas energia, né? Acho que é um negócio que a gente tem olhado aqui, mas assim, focando no imobiliário, a gente está aqui e se você tiver qualquer projeto que você queira discutir, precisa de funding e queria uma opinião aí e bater um papo, para a gente seria um prazer receber você aqui no nosso escritório, conversar e ver aí se a gente consegue fazer alguma coisa em conjunto, né? Acho que essa é uma vantagem, né, de uma casa que olha o produto também, não só o lado financeiro, né, que a gente tem aqui. Então, dentro do grupo como um todo, a gente consegue apoiar aí, seja o investidor, de fato, buscando uma oportunidade de investimento, mas também aquele incorporador, aquele loteador, aquele fazendeiro, né, aquela pessoa física que eventualmente tem um terreno ou um imóvel que pode ser transformado, a gente consegue apoiar muito nisso. E é o carro-chefe aqui da casa, por assim dizer, né? A gente gosta de brincar que é um pouco de família para família, né? Que a gente tem uma cabeça de uma família com tradição secular investindo junto com a gente. E acho que eu faço uma pergunta para você, João, só para complementar aqui, para finalizar. Acho que você pode comentar um pouco da sua visão, né? Do que você imagina aí para 2024, além desses produtos. Claro. E comentar um pouco até desse nosso movimento em Manaus, que eu acho que é um movimento relevante, que acho que é um diferencial que a gente tem dentro da casa aqui. Comentar um pouquinho como é que foi Manaus 2023 e como que a gente vê Manaus, por exemplo, 2024, que acho que eu acabei não comentando muito, e é um negócio que você está muito no dia a dia, né? Acho que se puder comentar um pouquinho para todo mundo. Legal, eu também, particularmente, né, além da Six, tenho uma visão de um ano mais promissor do que o ano passado, seja por tudo que a gente já falou aqui várias vezes, então a gente tem essa visão positiva. Especificamente aqui dentro do grupo, existe uma atuação bem forte em Manaus. A gente, como Six, a gente já montou fundo imobiliário focado lá, a gente já fez emissões de CRI, mais de uma,
seja na parte residencial, seja no comercial, que a gente levantou recursos para fazer um BTS, uma cidade com mega potencial, né? A gente, quando vê PIB per capita, vê alguns indicadores de crescimento, ela sempre está no topo ali, e normalmente, às vezes aqui para o pessoal que está no Sudeste, Rio, nesse eixo Rio-São Paulo, Faria Lima, fundos imobiliários, não dá muita atenção, mas tem um potencial gigante, né? Quando a gente começa a olhar, a gente tem até feito uma agenda bem forte de tentar levar investidores, incorporadoras, pessoal que quer olhar para essa cidade, porque ela tem grandes oportunidades, né? Então, acho que dos investimentos que a gente fez, seja pela Six ou pelas outras empresas do grupo, a gente tem visto um bom retorno, e a gente entende que tem mais espaço, né, para crescer lá. No bairro que a gente está desenvolvendo aqui no grupo, já são mais de 3 famílias morando lá, então é um bairro que já existe, já acontece, já tem vida, né, não é só um projeto. Então a ideia agora é fomentar isso para crescer, e acho que o mercado de capitais vem muito para isso, né? A gente vê bastante incorporador que bate aqui na nossa porta e fala, putz, eu já fiz vários empreendimentos, mas sempre eu vou no banco. Eu vou na Caixa Econômica, eu vou no Banco do Brasil, eu pego um financiamento no Itaú, eu nunca fui no mercado de capitais. Então a gente tem esse papel também de tentar, até a parte educacional, falar, olha, vamos desintermediar, né? Vamos trazer o investidor direto em contato com o incorporador. Muitas vezes é bom para os dois, o investidor consegue uma taxa melhor, o incorporador muitas vezes consegue uma flexibilidade melhor também, né, para pagar do jeito ali que o projeto demanda, e a gente estrutura um produto para fazer isso. Então, para esse ano de 2024, a gente tem algumas perspectivas que o Balto colocou aqui, 2 fundos imobiliários, um focado em dívida, outro focado em participação, né, focado em equity, para fomentar esse tipo de projeto. Então, se você tiver em qualquer uma das duas pontas, seja um investidor querendo conversar sobre o mercado imobiliário, vem falar com a gente, ou seja um desenvolvedor que tem algum projeto imobiliário ou que tem um ativo imobiliário que você quer fazer alguma coisa, desde simplesmente vender esse ativo até levantar recursos em conjunto numa parceria para fazer esse desenvolvimento, também bate na nossa porta, que a gente está com uma esteira bem legal de analisar os ativos. No final de contas, mesmo que não dê algum produto, a gente vai dar a nossa opinião. Vai falar, putz, a gente não vai conseguir deixar isso aqui de pé por isso, isso e aquilo. Então, acho que é legal. Acho que pode dar um caminho alternativo, talvez, né? A gente sempre tenta pensar numa estrutura que torne viável o projeto, né? E atrelado a esse ambiente um pouquinho mais positivo, a gente acha que 2024 esses projetos podem desenrolar mais, né? No passado, acho que 22 e 23, a gente desenhou vários produtos super legais que não foram para frente porque não fechava a conta. Já pode começar a fechar a conta. Então, é por isso que eu vejo esse ano de 24 mais favorável, seja para o Brasil e para os Estados Unidos também, né? Então, espero pessoalmente que isso aconteça, vamos trabalhar para isso. E a gente está também aqui à disposição, que nem eu falei, para fazer esse bate-papo, né, Balta? Então, novamente queria agradecer, se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que vocês acharem interessante. Acho que vai ajudar bastante a gente aqui nesse podcast, que é uma ideia de ser um canal aberto, né? Então a gente somos gestores de recursos, né? Que a gente está tentando abrir esse mercado um pouquinho mais, que nem o Balto falou, já cresceu bastante, mas ainda é muito pequeno, né? Então isso é uma ajuda bacana que você pode fazer para a gente, e também pode comentar sugestão. Se quiser trazer alguém específico, se você tiver curiosidade de falar sobre algum assunto, comenta aqui, com certeza a gente vai tentar abordar nos próximos bate-papos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado.